Depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi, porém, segundo revelação, e levei com eles o evangelho que pregava entre os gentios, mas de forma separada daqueles que eram observadores da lei, para que, talvez, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi compelido a circuncidar-se. No entanto, por causa de falsos irmãos introduzidos às escondidas, que se infiltraram para investigar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos colocar em servidão, não cedemos a eles nem por um momento, submetendo-nos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quanto àqueles que pareciam ser algo, quais tenham sido outrora, não me importa. Deus não faz acepção de pessoas. A eles, que eram observadores da lei, nada acrescentei. Mas, pelo contrário, quando viram que me fora confiado o Evangelho da circuncisão, assim como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim entre os gentios. Tendo conhecido a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser colunas, deram a mim e a Barnabé a destra da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão, somente nos lembrando dos pobres, o que também me esforcei em fazer. Mas quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe de frente, porque era repreensível, pois antes de virem alguns de Tiago, ele comia com os gentios. Mas, quando vieram, afastava-se e se separava, temendo os que eram da circuncisão. E a hipocrisia dele foi seguida pelos demais judeus, de modo que até Barnabé foi arrastado pela sua hipocrisia. Mas, vendo que não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, como obrigas os gentios a judaizar? Pois nós, por natureza, somos judeus e não pecadores gentios, sabendo, porém, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E se, buscando ser justificados em Cristo, nós mesmos fomos encontrados pecadores, seria Cristo ministro do pecado? De modo algum. Pois se reconstruo o que destruí, faço-me transgressor, porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo, portanto, a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão.